Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação com o Centro de Mídias Educacionais de Manaus. Eu sou a professora Emily Gerner, da disciplina de Língua Portuguesa. Hoje vamos explorar o fascinante mundo da textualização e do texto argumentativo. E aí, vamos aprender? Você lembra o que é textualização? Eu acho que sim, hein? Porque já estudamos bastante esse assunto. É justamente o que, pessoal? O processo de transformação de ideias em um texto coerente e coeso, em que vamos organizando as informações, a escolha de palavras e também as estruturas adequadas ao gênero e ao contexto de produção. Mas como ocorre esse processo? Ele inclui planejamento, ou seja, a escolha do tema, organização das ideias e também a definição do tipo de texto. Envolve também a escrita, ou seja, a produção do texto propriamente dito. E por fim, vai incluir também a revisão e edição, ou seja, o aperfeiçoamento do texto, corrigindo palavras de linguagem e também aprimorando a clareza e a coerência das ideias. Agora, vamos usar a nossa imaginação para tentar entender a textualização em um tipo de texto específico. Imagine que você quer muito um tênis novo e precisa convencer os seus pais a comprá-lo. Para isso, você vai precisar defender a sua ideia e argumentar para convencer de que essa compra é necessária. A mesma coisa acontece em um texto argumentativo. Vamos ver o conceito desse tipo de texto, beleza? O que é texto argumentativo? O texto argumentativo é um tipo de texto em que o objetivo principal é convencer o leitor de uma determinada opinião ou ponto de vista por meio de argumentos bem estruturados e fundamentados. O autor do texto apresenta uma tese, ou seja, uma opinião, um ponto de vista. Porém, há diferença entre opinião e argumento. Vamos lá. Opinião é algo pessoal, baseado nas minhas preferências de algo e também contém a minha maneira de julgar as coisas. Por exemplo, quero aquele tênis, ele é bonito. Essa é a minha opinião. Se outra pessoa vê aquele tênis, pode dizer, não é bonito, ele é muito feio. Mas é a opinião de cada um, beleza? Já o argumento é uma afirmação que busca convencer ou persuadir alguém. Ele se baseia em evidências, razões e justificativas que sustentam sua opinião. Como, por exemplo, eu preciso de um tênis novo, o meu já está muito gasto. Aquele que falei para a senhora é mais confortável, duradouro e está em desconto na loja Shop Shoes. Agora, vamos para as características de um texto argumentativo. Tese ou ponto de vista. É o quê? A apresentação clara de uma opinião ou posição sobre um tema específico. Argumentos. São o quê, pessoal? Um conjunto de razões que justificam a tese. Os argumentos podem ser baseados em dados, fatos, exemplos, experiências ou apelos lógicos. Contra-argumentos. Algumas vezes o autor apresenta e refuta possíveis objeções à sua tese. A conclusão é a reafirmação da tese, resumindo os principais argumentos e destacando a validade do ponto de vista defendido. Aqui nós temos um exemplo. As chuvas são essenciais para a agricultura, fornecendo água necessária para o crescimento de culturas e garantindo a segurança alimentar. Sem elas, a escassez de alimentos tornaria a vida insustentável, aumentando preços e gerando inseguranças. No entanto, chuvas intensas trazem consequências negativas, como enchentes e deslizamentos, especialmente nas áreas urbanas mal planejadas, que
não possuem infraestrutura adequada para drenagem. Adicionalmente, acumulados de água geram focos de doenças, como dengue, afetando a saúde pública. Portanto, é fundamental que as cidades adotem um planejamento sustentável para maximizar os benefícios das chuvas e minimizar seus riscos, garantindo qualidade de vida à população. Agora, vamos analisar esse texto. Onde está a tese e o argumento? Como lemos, ela está no primeiro parágrafo, que diz: as chuvas são essenciais para a agricultura, fornecendo água necessária para o crescimento de culturas e garantindo a segurança alimentar. Sem elas, a escassez de alimentos tornaria a vida insustentável, aumentando preços e gerando insegurança. E o contra-argumento está onde, pessoal? No entanto, chuvas intensas trazem consequências negativas como enchentes e deslizamentos, especialmente em áreas urbanas mal planejadas, que não possuem infraestrutura adequada para drenagem. Adicionalmente, acumulados de água geram focos de doenças, como dengue, afetando a saúde pública. Mas vocês conseguem perceber os 3 argumentos que estão nesse texto? Qual foi? A importância da chuva para a agricultura, as consequências das chuvas intensas e a relação com a saúde pública, quando ele menciona a dengue. Esses 3 pontos ajudam a construir uma visão equilibrada sobre os impactos das chuvas, enfatizando a importância de um gerenciamento eficaz para aproveitar seus benefícios e diminuir seus riscos. E por fim, a conclusão. Está onde, pessoal? Já começamos com uma conjunção conclusiva, hein? Portanto, é fundamental que as cidades adotem um planejamento sustentável para maximizar os benefícios das chuvas e minimizar seus riscos, garantindo qualidade de vida à população. Agora vamos ver algumas estratégias de textualização no texto argumentativo. Na produção de um texto argumentativo, é importante utilizar algumas estratégias que garantem clareza, coesão e persuasão. A coesão textual. Vamos ter o uso de conectivos, como quais? Porém, portanto, assim, logo. Esses conectivos, logicamente, eles ligam as ideias de maneira fluida e lógica. Clareza e objetividade, para evitar a ambiguidade. E também a argumentação deve ser direta, sem rodeios. Variedade linguística é o uso da linguagem mais formal, adequado ao gênero e ao público-alvo. O uso de vocabulário técnico ou especializado é permitido, mas ele precisa ser explicado para que o leitor consiga entender. Outra é qual? A persuasão. Isso significa o quê? Apelar à lógica. Nós vamos usar argumentos racionais. Também temos a ética, ou seja, a credibilidade, se aquelas informações realmente são verídicas. Nada de fake news quando você for escrever um texto argumentativo, hein? Outro fator é também a emoção, ou seja, as imagens e também situações que toquem os sentimentos do leitor. Mas nada de fazer poesia em um texto argumentativo, hein? Nosso foco é convencer o leitor de que a nossa ideia realmente vale a pena, certo? A gente sabe que você está ansioso para o Vamos Exercitar, mas antes, uma dica essencial para te ajudar a tirar o máximo de proveito da atividade. Fique de olho na dica É Mais Show! Fala, turma! Eu sou o Júnior Mar e a dica de hoje é... Vamos falar de substituições em texto. Observe comigo. A frase é assim: o professor Júnior Mar vai às escolas. O professor Júnior Mar grava as dicas. Qual é a expressão que está se repetindo? Professor Júnior Mar! Você já notou que está aparecendo 2 vezes o professor Júnior Mar?
Para evitar a repetição, deixar o texto bem coeso, bem conectado, vamos substituir pelo pronome ele. Observe, o professor Júnior Mar vai às escolas. Ele grava as dicas do sexto tempo. Pronto, nós resolvemos essa duplicidade aí na nossa frase e agora nós deixamos o texto mais coeso, mais conectado por meio do pronome ele. Valeu? Essa foi a nossa dica de hoje. Então agora... Então agora, vamos lá no outro nono. Vem comigo. E aí, pegou a nossa dica de hoje? Então agora... Brilha, garoto! Já vimos bastante coisa até aqui. E aí, vamos exercitar? Questão 1. Com base no que foi estudado, escolha a alternativa que apresenta a principal finalidade de um texto argumentativo. Letra A. Contar uma história de maneira cativante. Letra B. Apresentar uma opinião e convencer o leitor. Letra C. Descrever um lugar ou uma situação. Letra D. Informar sobre o tema específico sem tomar partido. Agora eu vou dar um tempinho para vocês responderem. E aí, vamos confirmar o nosso gabarito? Letra B. Apresentar uma opinião e convencer o leitor. Os textos argumentativos têm como objetivo principal persuadir o leitor em relação a um ponto de vista, utilizando argumentos e evidências que sustentam essa perspectiva. Questão 2. Dadas as afirmativas sobre a leitura de textos argumentativos, selecione a correta. Letra A. O leitor deve desconsiderar a estrutura lógica do texto. Letra B. É importante identificar as evidências que sustentam os argumentos apresentados. Letra C. O objetivo do texto é apenas informar, sem necessidade de argumentar. Letra D. A conclusão não tem relevância na compreensão do texto. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem.
E aí, vamos ver se você acertou? E o nosso gabarito é a letra B. É importante identificar as evidências que sustentam os argumentos apresentados. Para entender e avaliar a eficácia de um texto argumentativo, é fundamental reconhecer as evidências que o autor usa para embasar seus argumentos, o que ajuda a formular uma opinião crítica. Questão 3. Quais elementos são essenciais para a textualização em um texto argumentativo? Letra A. Título, resumo e conclusão. Letra B. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Letra C. Gráficos, tabelas e anotações. Letra D. Narrativa, diálogo e desfecho. Agora vou dar um tempinho para vocês responderem. Vamos confirmar o nosso gabarito? Letra B. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Um texto argumentativo deve ter uma estrutura clara, começando com uma introdução que apresenta o tema e a tese, um desenvolvimento de argumentos e evidências e uma conclusão que reforça as ideias centrais. Passamos pelas questões e agora é o momento de resumir as lições. O que aprendi hoje? Os textos argumentativos são uma ferramenta poderosa para expressar opiniões, defender ideias e influenciar o pensamento dos outros. A textualização eficiente de um texto argumentativo envolve clareza, coesão e uso de argumentos sólidos, sempre com base em dados e fatos confiáveis. Seguindo uma estrutura lógica e utilizando estratégias de revisão e aprimoramento, é possível produzir textos que não só sejam convincentes, mas também bem escritos e adequados ao contexto de circulação. Eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo de hoje. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais conteúdos como este. Até a próxima!